A história de Abraão liderando uma força de apenas 318 homens para derrotar 4 reis e seus exércitos é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento, cheio de ação, estratégia e uma demonstração notável de fé. Imaginemos o cenário. 4 poderosos reis se unem numa coalizão militar, um movimento de força considerável na antiguidade. Eles lançam uma campanha contra as cidades de Sodoma e Gomorra, capturando tudo: bens, alimentos e pessoas, incluindo Ló, sobrinho de Abraão. A situação parece desesperadora. Ló, que escolhera viver nas planícies férteis, mas moralmente questionáveis de Sodoma, agora se encontra no meio de um conflito geopolítico. As cidades são saqueadas, e ele é levado como parte dos despojos de guerra. Aqui a narrativa toma um rumo inesperado. Um homem escapa e traz notícias a Abraão, não apenas de uma derrota militar, mas do cativeiro de seu sobrinho. Abraão, então conhecido como Abrão, é confrontado com uma escolha crítica. A resposta dele: preparar-se para o resgate. Abraão não hesita. Ele mobiliza 318 de seus criados, homens treinados nascidos em sua própria casa. Este detalhe é crucial. Não estamos falando de um exército profissional, mas de uma milícia familiar, unida não apenas por lealdade, mas por laços de comunidade e fé. Essa é uma força significativamente menor quando comparada aos exércitos combinados de 4 reinos. No entanto, Abraão e seus homens não recuam. Eles perseguem os reis até Dan, uma jornada que os leva ao extremo norte do território conhecido. Ao chegar, Abraão não lança um ataque frontal. Em vez disso, ele escolhe a estratégia da surpresa. Atacam de noite, uma tática audaciosa que pega os invasores desprevenidos. A escuridão, ao invés de ser um obstáculo, torna-se uma vantagem para Abraão e seus homens. A batalha que se segue é intensa, mas a determinação deles é inabalável. O resultado é surpreendente. Contra todas as probabilidades, Abraão e seus 318 homens não apenas ferem os 4 exércitos, mas os derrotam completamente. Esse feito não é apenas um testemunho da habilidade militar de Abraão, mas também de sua fé no Deus Altíssimo, a quem ele acredita a vitória. A batalha, embora travada com armas, é vencida tanto pela fé quanto pela espada. E o despojo dessa vitória? Abraão resgata tudo: os bens, as mulheres, o povo e, mais importante, Ló e sua família. Este não é apenas um triunfo militar, é um ato de restauração. Abraão traz de volta não apenas a propriedade, mas a dignidade e a esperança para aqueles que haviam sido capturados. A história de Abraão e seus 318 homens é uma história rica em drama e significado. Ela fala de coragem frente ao impossível, da força que vem da fé e do poder de uma comunidade unida pela lealdade e pelo amor. Abraão, com sua liderança decisiva e sua confiança inabalável em Deus, emerge não apenas como um grande patriarca, mas como um exemplo duradouro de fé em ação. Esta história, com sua mistura de estratégia, coragem e fé, continua a inspirar e a desafiar, lembrando-nos do poder da ação determinada e do apoio divino nos momentos mais sombrios. Imagine a cena. Abraão, até então um homem de paz, vivendo tranquilamente entre suas tendas e rebanhos, recebe a notícia que irá mudar o curso de sua noite. Ló, seu sobrinho querido, foi capturado. O que se segue é uma história de bravura que mais parece coisa de cinema. Abraão, que poderia facilmente ser o protagonista de um épico de ação, toma uma decisão que define seu caráter. Ele não vai deixar seu sobrinho nas mãos de inimigos. Mas como um homem, mesmo sendo tão respeitado e influente como Abraão, enfrenta uma coalizão de 4 reis poderosos. A resposta está na sua fé e na sua coragem. Com uma determinação que surpreenderia muitos, Abraão convoca 318 de seus criados. Pense nisso. Não soldados treinados em academias militares, mas criados, pessoas que ele conhecia pelo nome, que tinham compartilhado refeições com ele. Talvez até mesmo aqueles que haviam crescido sob seu teto. Ele os arma, preparando-os para uma missão que para muitos pareceria um suicídio. Mas Abraão tinha algo que ia além da estratégia militar. Ele tinha fé que o Deus que o chamou estaria com ele. Agora imagine a escuridão da noite perto de Dan. Abraão não escolhe o confronto direto, o que seria esperado. Em vez disso, ele opta por uma tática de guerrilha, atacando durante a noite. Esse movimento não era apenas estratégico, era audacioso. Ele divide seus homens em grupos, talvez para cercar e confundir o inimigo.
usando a escuridão como seu aliado. O elemento surpresa é crucial aqui, e Abraão o explora com maestria. O ataque noturno é um sucesso estrondoso. Os exércitos dos 4 reis, apesar de sua superioridade numérica e talvez até mesmo de sua confiança arrogante, são pegos de surpresa. Abraão e seus 318 criados não apenas os enfrentam, mas os derrotam, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Imagine a cena. Homens armados, sob o comando direto de Abraão, empurrando seus inimigos para longe, libertando Ló e recuperando todos os bens roubados. É uma vitória esmagadora, um feito que ressoaria por gerações. Essa narrativa não é apenas uma história de resgate. É uma demonstração de liderança, coragem e, acima de tudo, fé. Abraão, diante de uma situação desesperadora, escolhe agir. Ele não permite que o medo ou a incerteza o paralisem. Em vez disso, ele se levanta e luta, não apenas por seu sobrinho, mas também pela justiça e pelo bem. Esse episódio nos ensina sobre a importância de enfrentar nossos desafios, não importa quão impossíveis eles pareçam. Abraão, com seus 318 criados, contra 4 reis e seus exércitos, nos mostra que, com fé e ação corajosa, até as maiores vitórias podem ser alcançadas. É uma história que nos inspira a não aceitar passivamente as injustiças da vida, mas a nos levantarmos e lutar pelo que é certo, confiando que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Primeiramente, o termo todo o bem abrange não apenas a recuperação dos bens materiais, que haviam sido saqueados pelos reis invasores, mas também a restauração da ordem e da justiça. Abraão não só recupera o que foi perdido, mas também reafirma a integridade e a dignidade das pessoas envolvidas. O uso da palavra bem aqui tem uma ressonância dupla, referindo-se tanto à propriedade quanto ao bem-estar geral dos cativos. A menção específica de Ló, descrito como seu irmão, mesmo sendo na verdade seu sobrinho, sublinha a proximidade e o cuidado de Abraão por Ló. Este não é um mero ato de obrigação familiar, é um gesto de profunda lealdade e amor fraternal. A inclusão de Ló pelo nome destaca a sua importância para Abraão e o motiva centralmente na empreitada. Ao recuperar Ló e seus bens, Abraão não só restitui a ele sua liberdade e recursos, mas também preserva a linhagem e o futuro da família. A menção das mulheres e o povo resgatados enfatiza a amplitude do impacto da vitória de Abraão. Não se trata apenas de uma questão de recuperar propriedades ou resgatar um único indivíduo. É uma libertação comunitária. Abraão assegura a volta segura de todos os cativos, independentemente de seu status ou relação com ele. Isso reflete um senso de justiça e compaixão que transcende interesses pessoais ou familiares. Além disso, o versículo implica uma vitória não apenas sobre os reis inimigos, mas também sobre a desolação e o desespero que eles haviam causado. A recuperação dos bens e das pessoas é um ato de restauração da ordem e da esperança para as comunidades afetadas. Abraão emerge não só como um guerreiro habilidoso, mas como um restaurador da paz e da prosperidade. Este versículo, portanto, serve como um poderoso epílogo para a história do resgate, ressaltando a habilidade de Abraão como líder e herói, bem como sua fé e confiança em Deus. Através de suas ações, Abraão não apenas garante o retorno seguro de Ló e dos outros cativos, mas também demonstra os valores de justiça, misericórdia e responsabilidade para com a comunidade. A história de Gênesis 14, versículo 16, é um testemunho do impacto que uma pessoa movida pela fé e pelo amor pode ter sobre as vidas de muitos, e continua a inspirar com sua mensagem de coragem, compaixão e liderança. Gênesis 14, versículo 18 ao 20, introduz uma figura enigmática e profundamente significativa na narrativa bíblica. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Este trecho da Escritura não apenas se destaca por sua singularidade, mas também por inaugurar um dos primeiros encontros registrados de adoração e bênção fora do contexto familiar direto de Abraão. No versículo 18, somos apresentados a Melquisedeque trazendo pão e vinho, elementos que por si só são carregados de simbolismo. O pão e o vinho, mais tarde na tradição cristã, viriam a ser identificados com o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia, o que faz deste momento um eco profético das práticas sacramentais do Novo Testamento. Mas mesmo além dessa conexão futura, o ato de Melquisedeque é significativo. Ele não apenas oferece hospitalidade a Abraão e seus homens,
mas também fornece sustento após a batalha. Um gesto que fala de comunhão e renovação. No versículo 19, Melquisedeque abençoa Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esta bênção é notável por várias razões. Primeiro, evidencia o reconhecimento da fé de Abraão no Deus único, o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Segundo, a bênção de Melquisedeque a Abraão serve para reforçar a posição de Abraão como escolhido por Deus e destinado a grandes coisas. A bênção, pronunciada por um sacerdote do Deus Altíssimo, é um selo de aprovação divina sobre Abraão e suas ações. O versículo 20 continua com Melquisedeque bendizendo a Deus, que entregou os inimigos de Abraão em suas mãos. Aqui, Melquisedeque reconhece explicitamente a mão de Deus na vitória de Abraão, atribuindo o sucesso não à força ou estratégia humana, mas à intervenção divina. Este reconhecimento não apenas eleva o feito de Abraão, mas também aponta para uma compreensão mais profunda da providência e soberania de Deus sobre os eventos humanos. Este momento de bênção e reconhecimento culmina com Abraão dando a Melquisedeque o dízimo de tudo. Esse ato de dar o dízimo, uma parte significativa de seus despojos de guerra, é um sinal de respeito e reconhecimento da autoridade espiritual de Melquisedeque. Mais do que um simples gesto de generosidade, é uma expressão de fé e adoração. Um reconhecimento de que tudo o que temos e somos vem de Deus. Os versículos 18 ao 20 de Gênesis 14, portanto, são ricos em simbolismo e significado. Eles não apenas marcam um momento de celebração e bênção após a vitória, mas também introduzem temas de adoração, comunhão e reconhecimento da soberania divina que ecoarão por toda a Bíblia. A figura de Melquisedeque, misteriosa e transcendente, serve como um elo entre o antigo e o novo, entre a promessa e o cumprimento, convidando-nos a explorar as profundezas da fé e da revelação divina.